Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Direção Espiritual e queremos entrar na sua casa para meditarmos a palavra de Deus e entrando na sua casa, queremos entrar no seu coração para que a palavra de Deus possa frutificar também na sua vida. E hoje nós vamos meditar a leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 54 ao 57. E o tema de hoje é a Eucaristia, centro da vida na igreja. Como é belo meditarmos sobre a Eucaristia, vamos hoje então meditar esse tema tão valioso para a nossa fé. E para que nós estejamos preparados, para que nós possamos fazer uma meditação frutuosa, vamos invocar então o Espírito Santo. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E meus irmãos, nesse programa então tão especial, eu quero lembrar a você que no último bloco nós estaremos adorando o Santíssimo Sacramento. Por isso, vai já apresentando as suas orações no telefone que aparece na sua tela. Pode nos enviar então seus pedidos, seus agradecimentos, as suas intenções. E no último bloco vamos apresentar todas essas intenções a Jesus no Santíssimo Sacramento. E hoje então, o nosso tema é a Eucaristia, centro da vida na igreja. Você então, que tem aí a sua Sagrada Escritura, pode pegar para ler junto conosco. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 54 ao 57. O Evangelho de João então nos diz o seguinte: quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Olha que leitura maravilhosa, como é bom meditarmos o Evangelho e perceber a grandiosidade da Eucaristia. Sim, meus irmãos, a Eucaristia é o centro da vida na igreja. Como é bela a Eucaristia. A Eucaristia é um testamento de amor. A Eucaristia é um testamento da caridade divina. Quando uma pessoa está prestes a falecer, por exemplo, um pai de família está prestes a falecer, os filhos estão ali ao redor do seu pai, querem ouvir as últimas palavras. Parece que as últimas palavras de alguém são como que um testamento de amor mesmo. E então, os filhos diante de um pai, ali diante da morte, estão ali atentos para escutar. Certa vez, um pai estava morrendo, os filhos estavam ali, querendo escutar uma última palavra do pai. No entanto, o pai não dizia nada. O pai somente olhava para os seus filhos. E então o pai faleceu. Depois, um dos filhos testemunhando disse: o silêncio do nosso pai foi mais eloquente do que qualquer palavra. O seu olhar nos preencheu. O seu olhar preencheu a nossa alma, porque nós nos sentimos amados. Então, diante da morte, seja uma palavra, seja um olhar, aquilo é um testamento de amor. Meus irmãos, Jesus, diante da morte, nos deixou também uma palavra. A palavra transubstanciadora. Isto é o meu corpo. É um testamento de amor. A Eucaristia é maravilhosa. A Eucaristia não só expressa o amor de Deus, mas ela realiza como um sacramento. Expressa e realiza o amor divino em nossa vida. Eis o testamento de amor.
Jesus não deixou simplesmente uma palavra morta, mas ficou Ele mesmo conosco, com a sua presença real. Essa palavra transubstanciadora leva a nós a presença real de Jesus. Ele continua conosco, Ele está no meio de nós. Por isso, essa é a grandiosidade da Eucaristia. A Eucaristia é o maior tesouro que Jesus nos deixou. É o grande tesouro. Por isso, quando nós adoramos a Eucaristia, quando nós nos aproximamos de Jesus na Eucaristia, nós nos aproximamos dos tesouros da graça, dos tesouros da santidade. Falar de Eucaristia é falar de santidade. Meus irmãos, o que é santidade? Santidade é o desenvolvimento da vida na graça. Então, um dia nós entramos para a vida na graça, no dia do nosso batismo. Quando você foi batizado, Deus infundiu na sua alma a graça santificante. E é por meio desta graça que você então vai se santificando. Você de alguma forma no batismo já é feito santo, só que em germe. Você já é feito santo, mas ainda como uma sementinha que precisa crescer, 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 frutificar. Então, ali está a santidade. A santidade consiste em conservar essa vida na graça que nós recebemos e depois fazer com que essa vida que nós conservamos cresça. Certa vez, um professor de teologia da graça entrou na sala com os seminaristas e fez a seguinte pergunta: queridos seminaristas, eu quero que vocês me digam aqui, qual é o segredo da santidade? O que nós precisamos fazer para sermos santos? Então, muitos seminaristas começaram a responder. Um disse assim: professor, para sermos santos nós precisamos rezar muito, então nós temos que fazer lá 8 horas de oração por dia. E o professor disse não. Aí o outro seminarista, não, para sermos santos, nós temos que fazer muita caridade, então nós devemos ir aos pobres, fazer missão, alimentar os famintos. Se eu fizer isso a minha vida inteira, eu serei santo. O professor disse, não. O outro disse, então, para sermos santos, eu tenho que andar com o terço toda hora, eu tenho que estar rezando o terço toda hora. O professor disse, não. Então os alunos perguntaram, então professor, mas se não é isso santidade? O que é santidade? Como que nós fazemos para sermos santos? O professor, com grande caridade, olhou para os seus alunos e disse, para sermos santos, basta não atrapalhar Deus. Porque a obra de Deus é Ele que realiza a santidade em nossa vida. O problema é que nós nos metemos no meio e atrapalhamos. Claro que todos esses atos bons, rezar, fazer caridade, rezar o terço, tudo isso contribui para a santidade. Contribui para que nós não coloquemos obstáculos à graça. Mas o que nos faz santos é a graça de Deus. É Ele que nos faz santos. Não somos santos pelas nossas próprias forças. Somos santos pelas forças que nos vêm de Deus. Se nós entendemos isso, então nós vamos entender a maravilha da Eucaristia. É claro. Porque se a santidade é conservar a graça de Deus e fazer com que essa graça cresça, ora, meus irmãos, então, quando nós olhamos para a Eucaristia é um manancial de graças. É um manancial infinito de graças, porque o próprio autor da graça está presente na Eucaristia. Que beleza, então, é nós nos aproximarmos da divina Eucaristia. Na Eucaristia, nós não só temos um contato físico com Jesus. O contato físico, simplesmente, seria algo muito superficial, né? Claro, um contato físico já realiza grandes milagres. Por exemplo, quantas pessoas, ao tocarem em Jesus, eram curadas, recebiam milagres, bênçãos. Também, o contato com a Eucaristia não é simplesmente um contato moral, como se nós amássemos Deus de longe. Eu amo a Deus, mas Deus está lá longe, eu estou aqui e eu estou amando Deus. Não. O contato com a Eucaristia, na verdade, é um contato de mútua imersão. É um contato de uma transfusão de vida. Eis o grande contato com a Eucaristia que nos transforma. Por isso que Jesus chegou a dizer a uma grande santa chamada Santa Catarina de Sena, Jesus disse a ela,
eu tomo o teu coração e te entrego o meu. É isso, meus irmãos, é um transplante de coração. Quando você comunga, o coração de Cristo palpita em você. Então, eis a grande imersão de graças. Por isso, se nós queremos ser santos, se nós queremos não colocar mais obstáculos à ação de Deus em nossa vida, então nós precisamos comungar com devoção. É a Eucaristia que nos fará santos, é a Eucaristia que nos levará aos cumes da santidade. Falando nisso, falando nessa ação da graça que acontece na Eucaristia, eu quero citar a vocês um exemplo de um grande santo, pequeno em idade, mas grandioso em santidade. Esse santo se chama São Francisco Marto. São Francisco de Fátima, um dos videntes de Fátima, que pôde ver a Virgem de Fátima, que pôde então participar desse mistério maravilhoso. Esse grande santo, São Francisco Marto, foi transformado pela Eucaristia, foi transformado pela ação da graça de Deus. Certa vez, já depois das aparições, São Francisco Marto estava na igreja rezando, adorando a Eucaristia, adorando o Jesus escondido. Ele gostava de chamar assim, Jesus na Eucaristia, o Jesus escondido. E então, uma das videntes, a prima de Francisco, a Lúcia, se aproximou ali do Francisco para chamá-lo para que ele fosse à escola. Então, São Francisco Marto, que estava ali na igreja rezando, como ele já tinha recebido a mensagem da Virgem Maria que ele iria logo para o céu, então ele disse assim a Lúcia: olha, tu vais à escola, eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler, daqui a pouco vou para o céu. Olha, meus irmãos, eu já vi muita gente faltar aula para ir brincar, para ir jogar, por preguiça. Mas Francisco Marto faltou aula para amar Jesus, porque ele não ficaria muito tempo nessa terra, e ele queria adorar Jesus na Eucaristia. Quando São Francisco Marto já estava doente e não podia mais visitar a igreja, ele disse então novamente à sua prima, disse: olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Olha só, a maior dor que ele tinha na doença era não poder estar junto de Jesus escondido na comunhão. Isso porque, já no ano de 1916, o anjo de Portugal, que apareceu então a esses 3 pastorinhos, na terceira aparição, no outono de 1916, trouxe a Eucaristia para santificar essas crianças. Então o anjo de Portugal, trazendo a Eucaristia, trouxe então a hóstia ele entregou a Lúcia, e do que tinha no cálice, ele entregou a Santa Jacinta, a São Francisco Marto, e o anjo então disse aos 3 pastorinhos de Fátima: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E foi daqui, meus irmãos, da Eucaristia, que São Francisco Marto encontrou a santidade. Que transformação no coração daquele menino! É a mesma transformação que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Nos deixemos ser transformados pela Eucaristia. Não coloquemos obstáculos à graça de Deus. E agora, então, meus irmãos, eu peço que você fique conosco aqui na TV Evangelizar. Logo lá no último bloco nós vamos adorar Jesus escondido, Jesus na Eucaristia. Então fique conosco. Agora nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos com o nosso programa diário espiritual. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá.
Estamos de volta com o nosso programa diário espiritual e hoje nós estamos meditando esse tema tão valioso para a Santa Igreja Católica, que é o tema da Eucaristia. Eucaristia, centro da vida na Igreja. No primeiro bloco nós vimos ali como a Eucaristia, então, é esse manancial de graças, essa fonte para a santificação, que é na Eucaristia que nós encontramos então os meios necessários para nos aproximarmos de Deus e crescermos em nossa vida na graça. Agora, continuando essa meditação, eu quero meditar com você um tema que é pouco falado. A Eucaristia, ela, além de nos unir a Deus, ela nos une à Igreja. A Eucaristia, ela é um sacramento por excelência da comunhão dos santos. A Eucaristia nos une aos nossos irmãos e nos une à Igreja nos 3 estados da Igreja. Na Igreja militante, na Igreja padecente e na Igreja triunfante. Então vamos lá ver como que nós nos unimos a esses 3 estados da Igreja. Primeiramente, a Eucaristia nos une à Igreja militante. A Igreja militante é a Igreja neste mundo que está lutando, então, contra esse mundo tenebroso. Como que nós nos unimos, então, à Igreja militante? Quando nós comungamos, meus irmãos, quando nós comungamos, nós nos unimos a todos aqueles que também comungam. A todos aqueles, por quê? Quando eu comungo e você comunga, em nosso peito, um mesmo coração palpita. É o coração de Cristo. Então, quando o Santo Padre está lá celebrando a Santa Missa com toda a solenidade, com a música sacra maravilhosa no Vaticano, e ao mesmo tempo, um padre, um simples padre, está celebrando a Eucaristia junto a alguns camponeses, ali celebrando para 10 pessoas, 15 pessoas. É o mesmo Cristo que palpita no coração do Santo Padre na hora da comunhão. É o Cristo que palpita no coração do pobre camponês. É o mesmo Cristo, meus irmãos. E, portanto, nós nos fazemos unidos. Certa vez um pai teve que enviar o seu filho para estudar, e o filho, então, ia estudar longe, ia ficar muitos meses longe do seu pai. Os dois eram muito católicos. Então, quando no aeroporto estavam se despedindo, o pai disse: agora, estaremos tanto tempo longe. Era um tempo que não tinha celulares, redes sociais de forma tão fácil como temos hoje. E o pai disse: vamos ficar tanto tempo sem nos ver, vamos sentir muitas saudades. E o filho então disse ao seu pai: pai, quando o senhor estiver comungando da hóstia, lembre de mim, porque eu também vou participar lá das missas todos os dias e vou comungar e vou lembrar do senhor. E na comunhão, em Cristo, nós estaremos unidos, com uma união maior do que essa agora. Esse nosso último abraço aqui não é nada, perto da união que teremos na Eucaristia. Olha que beleza a fé dessa família. A fé nos une, a fé na Eucaristia nos une como irmãos. Também, a fé na Eucaristia nos une à Igreja padecente, às almas do purgatório. Claro, porque nós podemos aplicar missas para as almas do purgatório. E as almas recebem grande alívio. Como é bom oferecermos a missa, colocarmos na intenção das missas as almas do purgatório, dos nossos falecidos. Sim, é um grande remédio, é um grande alívio para as almas do purgatório. Meu irmão, imagine você, que você tenha lá um doente na sua casa. A pessoa está lá padecendo doente, enfermo, e você tem em suas mãos um remédio. A pessoa está doente e você tem um remédio. E basta você entregar o remédio ao doente para que ele receba a cura. Se você, por acaso, não entregasse esse remédio, você seria uma pessoa horrível. Se você, tendo o remédio, não entregasse ao doente, você não teria amor no seu coração. Não, se você tem um remédio, você vai entregar ao doente. Pois bem, as almas do purgatório, as santas almas do purgatório, os fiéis que estão no purgatório, estão padecendo, estão sendo purificados. E nós temos o remédio, nós podemos entregar-lhes o remédio que lhes traz alívio. Através de nossas orações, sacrifícios, mas o principal remédio é a Eucaristia.
nós podemos oferecer tantas missas em sufrágio pelas almas do purgatório. Muitas pessoas, quando perdem um ente querido, chegam a dizer: olha, padre, eu queria ter dado um último abraço, eu queria ter feito algo a mais por aquela pessoa que faleceu, eu queria ter dito algo a mais para aquela pessoa. Ora, você pode fazer, você pode ainda dar um último abraço, você pode ainda dizer algo, oferecendo a Santa Missa pelos falecidos. E digo a você, meu irmão, uma missa oferecida por um falecido é tão mais valiosa, mesmo do que um último abraço. Sim, e no céu um dia, as almas do purgatório agradecidas olharão para nós e vão nos agradecer para toda a eternidade. Por isso, vamos lá, meus irmãos. Vamos oferecer muitas missas pelas almas do purgatório. Não se esqueça dos seus entes queridos. Ofereça muitas e muitas missas. Além disso, a Eucaristia nos une à Igreja triunfante, nos une aos santos, porque, claro, na Eucaristia nós experimentamos aquilo que os santos experimentam, com a diferença de que os santos têm a visão imediata, e nós experimentamos aqui, mas pela fé. Então, quando nós comungamos, há uma festa no céu. Quando uma pessoa se aproxima de Jesus na Eucaristia e comunga com devoção, de forma piedosa, se une a Jesus, o céu inteiro se alegra. Nós nos unimos à Virgem Maria, porque de quem Jesus recebeu o seu corpo, senão da própria Virgem Santíssima? Nos unimos aos santos, nos unimos aos anjos. Que alegria para um anjo da guarda! Que alegria para um anjo da guarda, quando você comunga devotamente. Quando você preparado se aproxima de Jesus no Santíssimo Sacramento, e cada comunhão que nós vamos recebendo nos une mais como irmãos, e principalmente, claro, nos une a Deus, nos une à Santíssima Trindade. Meus irmãos, esta união cada vez se torna maior. As nossas comunhões deveriam acontecer da seguinte forma: cada vez que nós comungamos, a comunhão deveria ser melhor, ser mais devota, nos unir mais a Deus. Porque, claro, se a comunhão é esse manancial de graças, e então eu comungo e cresço na graça de Deus, então, se eu cresci, agora eu posso amar mais. Porque o amor não vem de mim, o amor veio de Deus. E aí eu comungo mais uma vez, eu posso amar mais, e amar mais, e amar mais. E então, o meu coração vai se alargando. A Eucaristia é um manancial infinito de graças. O tanto de graças que nós recebemos depende do tamanho de nosso coração. Se nós nos deixamos alargar por Deus, cada vez mais, a graça de Deus vai cabendo em nós. Deus infinito pode encher um copo, pode encher uma jarra, pode encher um oceano. Por isso, alarguemos o nosso coração. Vamos permitir que a Eucaristia vá nos abrindo cada vez mais, para que nós possamos amar Deus. Imagine você uma pessoa que comungue devotamente todos os dias. Se uma só comunhão já é um manancial de graças, imagine uma pessoa que comungue todos os dias com as disposições corretas, uma pessoa que comungue todos os dias de forma devota. Imagine uma pessoa que durante 50 anos comungue todos os dias. Fiz uma conta aqui só para nós termos uma noção. Uma pessoa que comungasse durante 50 anos, todos os dias, comungaria mais ou menos 18.262 vezes. Já pensou, meu irmão, uma pessoa que durante a sua vida comungasse 18.000 vezes? E cada comunhão alargando mais o coração. Cada comunhão colocando a intensidade do amor. Comungando como se cada comunhão fosse a última comunhão. Aí nós entendemos como Deus faz os santos. Aqui nós entendemos como Deus santifica o pecador. É na comunhão, é nessa troca de amor, nessa imersão mútua do amor. Deus tira de nós o nosso coração de pedra e coloca no lugar o seu coração de carne, o seu coração que tanto nos amou. Nos deixemos tocar pela Eucaristia. A Eucaristia pode transformar a nossa vida.
A Eucaristia pode nos elevar ao mais alto grau da santidade. E por isso nós dizemos que a Eucaristia é sacramento de fé, sacramento de esperança e sacramento de amor. Primeiro, sacramento de fé, porque nós necessitamos da fé na Eucaristia. Nós necessitamos crer. Se já era difícil para os discípulos acreditarem diante da cruz de Cristo, porque a cruz como que obscurecia a divindade, era difícil ver que Jesus era Deus diante da cruz. Agora na Eucaristia é mais difícil ainda, porque não é só a divindade que nós não vemos, nós não vemos mesmo a humanidade de Jesus. Os nossos sentidos nos enganam, nós vemos um pedaço de pão, mas nós cremos que ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A presença real do Cristo vivo. Então é um sacramento de fé, que então nós precisamos da fé para crer na Eucaristia, e a própria Eucaristia alimenta e faz crescer a nossa fé. Também a Eucaristia é sacramento de esperança, porque se nós esperamos alcançar o céu, se nós esperamos alcançar a visão beatífica, nós não esperamos em nossas próprias forças, esperamos alcançar com a ajuda da graça. Então, se a Eucaristia é o próprio autor da graça, a Eucaristia é esse manancial de graças, manancial de amor, testamento da caridade divina. Então, ao comungarmos, quando nós vemos ali, você foi receber a Eucaristia das mãos do sacerdote, você vai lá para o seu banco, se ajoelha, ali você tem a esperança, porque aquele que está em ti é o próprio Deus. Aquele que se fez pequeno, que coube numa hóstia, o Jesus escondido, é maior do que o universo. Então, você tem ali um momento de intimidade com Jesus. A salvação entra na casa do seu coração. É o sacramento da esperança. E também, a Eucaristia é o sacramento do amor. Também no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1, nos diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A Eucaristia é esse sacramento do amor. E então, diante do pecado, diante do homem que traiu Deus, qual foi a resposta de Deus? Não foi o máximo castigo. A resposta de Deus foi o máximo amor. Um amor que levou o próprio Deus a enviar o seu Filho para se encarnar, e Ele assumiu uma humanidade, se fez tão pequeno, o Verbo abreviou-se, fez tão pequeno que coube numa manjedoura. E como se isso não bastasse, esse Deus que veio ao encontro do homem, na encarnação, Ele se fez Eucaristia. A Eucaristia é então um prolongamento da encarnação do Verbo. E Ele vem até nós. Quando você vai a uma igreja adorar Jesus, nós dizemos que você vai lá fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Na verdade, é Cristo que nos visita. Você vai visitar Jesus, mas na verdade é Jesus que te visita e vem até a sua alma. Por isso, vamos agora nos preparar. Já no próximo bloco nós vamos adorar Jesus, e Ele vem nos visitar, Ele vem ao nosso encontro, esse manancial de graças, quer derramar no seu coração todas as graças. Vamos agora para o intervalo e já voltamos com a adoração ao Santíssimo Sacramento. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, presente no admirável sacramento do altar, queremos agora vos adorar. Queremos nos aproximar desse manancial de graças. É da Eucaristia que nos vem a santidade. É da Eucaristia que nos vem o perdão dos pecados. É da Eucaristia. Você que está em casa, adore Jesus. Adore Jesus no Santíssimo Sacramento. Eis o grande tesouro da nossa fé. Se fez tão pequeno, se fez tão simples para nos elevar. Agora nos apresentamos diante de Ti, Senhor, cada um de nós em sua realidade, e nós queremos Te adorar. Queremos Te dar um pouco do nosso amor, mas na verdade queremos receber o Seu amor. Queremos ser transformados pelo divino amor. Vamos nos aproximar, estar bem perto de Jesus. O manancial das graças, o centro da vida na igreja, Jesus no Santíssimo Sacramento. Meu Jesus, fazei que eu vos ame, e a única recompensa do meu amor seja que eu vos ame cada vez mais. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas, e eu vos adoro com profundo respeito no Santíssimo Sacramento, reconhecendo-vos por verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e tenho a intenção de suprir com este ato de adoração a frieza de tantos cristãos, que ao passarem diante de vossos templos, e às vezes mesmo diante do vosso sagrado tabernáculo, em que vos dignais de estar a toda hora, em uma amorosa impaciência de vos comunicardes aos vossos fiéis, nem ao menos vos saúdam, e com sua indiferença se mostram como os judeus no deserto, nauseados deste maná celeste. Eu vos ofereço o preciosíssimo sangue que derramastes da chaga do vosso pé esquerdo, em reparação de tão insuportável tibieza. E inclinando-me espiritualmente nesta sagrada chaga, repito 1000 vezes: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, reconhecendo-vos presente no Santíssimo Sacramento. E com este ato de adoração, tenho a intenção de reparar a ingratidão de tantos cristãos que, vendo-vos sair a visitar os pobres e enfermos, para ser o seu conforto e consolação na grande viagem para a eternidade, vos deixam passar sem acompanhar-vos, e apenas se dignam de fazer um ato de externa adoração. Eu vos ofereço, em reparação de tamanha frieza, o preciosíssimo sangue que derramastes da chaga do vosso pé direito. E inclinando-me espiritualmente nesta sagrada chaga, repito 1000 vezes: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, verdadeiro pão da vida eterna, e com esta adoração tenho a intenção de compensar as muitas feridas que o vosso coração sofre todos os dias pela profanação das igrejas, onde vos dignais de estar debaixo das espécies sacramentais, para ser desadorado e amado de vossos fiéis. Eu vos ofereço em reparação de tantas ofensas o preciosíssimo sangue que derramastes da chaga da vossa mão esquerda, e incluindo-me espiritualmente nesta sagrada chaga, repito a cada instante:
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, pão vivo descido do céu, e tenho a intenção de reparar com este ato de adoração tantas e tão repetidas irreverências que cada dia cometem os vossos fiéis ao assistirem à Santa Missa, na qual, por excesso de amor, renovais de um modo incruento o mesmo sacrifício que consumastes no Calvário para a nossa salvação. Eu vos ofereço, em reparação de tanta ingratidão, o preciosíssimo sangue que derramaste da chaga da vossa mão direita, e incluindo espiritualmente nesta sagrada chaga, reúno a minha voz às vozes dos anjos, que em devoção vos rodeiam, dizendo juntamente com eles: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, verdadeira vítima de expiação por nossos pecados, e vos ofereço este ato de adoração em compensação dos sacrilégios e ultrajes que recebeis de tantos cristãos ingratos, que se atrevem a chegar-se a vos receber na Santa Comunhão, estando sua alma em pecado mortal. Eu vos ofereço, em reparação de tão abomináveis sacrilégios, as últimas gotas do vosso preciosíssimo sangue, que derramastes da chaga do lado, e incluindo-me nela, adoro-vos, bendigo e amo-vos, e repito em união com todas as almas devotas do Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E agora, neste ato de adoração, de reparação por tantas ofensas que Jesus no Santíssimo Sacramento recebe, vamos fazer nossa comunhão espiritual. Agora, Jesus, não podemos te receber. Estamos em nossa casa, em nosso trabalho, estamos fazendo tantas coisas agora. Mas não podendo te receber no Santíssimo Sacramento, agora queremos nos unir à Eucaristia através dessa comunhão espiritual, desejosos de vos receber. Aumente em nós essa fome de Ti. Aumente em nós esse desejo de Ti. Alarga o nosso coração. Venha até nossa alma. E quando pudermos ir à igreja e Te receber na Eucaristia, derrama o manancial das graças em nossa vida. Troca o nosso coração e coloca no lugar o Teu coração. E assim, unidos a Ti, vamos amar. Amar-Te de todo o coração e amar os nossos irmãos. Jesus, presente na Eucaristia, eu confio em vós.